Olá, saudações fraternas e cordiais a tantos quantos nos estiverem acompanhando em mais esta gravação aqui pelo canal A Fé Ortodoxa de nosso dileto amigo professor Fernando Félix. Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem acolhidos e muito bem recebidos. Primeira observação que eu gostaria de fazer é, na verdade, uma orientação ou um conselho. Incentivo a todos que adquiram, conforme seja possível, pode ser um volume usado, vocês podem ir a um sebo, ao Mercado Livre, a estante virtual, aonde vocês preferirem, onde vocês encontrem um preço mais acessível, para que vocês adquiram e leiam a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, que, na falta dos escritos de Papias de Hierápolis, as logia, ou exposição das palavras do Senhor, e da Epumenata de Hegesipo é o que nós temos de melhor. Eu torço para que, em algum momento futuro, tanto as obras de Papias quanto as de Hegesipo sejam reencontradas. Enquanto isto não acontece, aproveitemos aí a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, que é um verdadeiro monumento de erudição. Eusébio, sucessor de Pânfilo, que foi sucessor do grande Orígenes, tinha à sua disposição o arquivo da Diocese de Cesareia da Palestina, uma biblioteca, e, portanto, acesso a praticamente todos os documentos dos primórdios do cristianismo. E, a partir daí, ele elaborou essa obra monumental que é a História Eclesiástica. E, em seguida, quem maneja o espanhol, o italiano, o francês ou o inglês, tiraria um excelente proveito lendo as histórias eclesiásticas de Sócrates, o Escolástico, e de Sosomeno. Em seguida temos também essas duas, mais a história eclesiástica de Teodoreto, bispo de Ciro, formam a chamada história tripartida, que é completada pela história eclesiástica do Zacarias, o retor. E tem ainda a continuação de Eusébio, que é a história eclesiástica de Gelásio de Císico. Então todas elas, Sócrates, Sosomeno, Teodoreto de Ciro, Zacarias, o retor, e Gelásio de Císico, todas elas são, em certa medida, monumentos de erudição sobre os primórdios do cristianismo. Recomendamos entusiasticamente a aquisição e a leitura de todas elas. E aproveitamos agora para falar sobre a fé dessa figura um tanto enigmática e até polêmica para alguns, que é Eusébio, o bispo de Cesareia. Porque muitos identificam Eusébio como ariano. E temos nós que essa identificação é bastante vulnerável, precária e inexata. De fato, Eusébio não era niceno, no sentido de que acolheu a expressão proposta pelo concílio Homoousios com os braços abertos. Porque Eusébio era muito apegado aos costumes tradicionais, às tradições mais antigas, que, como já tivemos ocasião de dizer, condenavam um dos sínodos de Antioquia, que foi congregado durante os tempos do imperador Aureliano, nos tempos do imperador Aureliano, logo após o conflito do Império Romano com a rainha Zenóbia de Palmira,
este concílio antioqueno condenou a expressão homoúcios. Esta condenação está relacionada com a heresia sabeliana, ou modalista. E, de fato, Eusébio teve a infelicidade de topar dentro do nosso grupo de nicenos com uma minoria de sabelianos ou modalistas, chefiados por Marcelo de Ancira. E há suspeitas de que o próprio Santo Eustáquio de Constantinopla, que Eustáquio tenha feito parte deste grupo, que entendiam a fórmula nicena homoúcios no sentido modalista, ou no sentido modalista ou sabeliano. Isso despertou profunda repulsa em Eusébio de Cesareia. E se ele não empregava as expressões postas pelo concílio, com o passar do tempo passou a detestar, vamos dizer assim, afastou-se cada vez mais da fórmula conciliar até detestá-la, por assim dizer. Porém, esse Eusébio nunca foi ariano. Este Eusébio pertencia àquele grupo de homeus, que são chamados equivocadamente de semi-arianos. Na verdade, deveriam ser chamados seminicenos, porque afirmavam verdadeiramente a divindade de Cristo, a divindade do Filho, que o Filho havia sido gerado pelo Pai desde toda a eternidade, e que com ele era Deus verdadeiro na Santa Trindade. E então, esses semi-arianos, na verdade, professavam a mesma fé ortodoxa que nós. Eles apenas evitavam, e eu já expliquei, devido a essa postura sabeliana ou modalista da parte de alguns nicenos, isso fazia com que eles evitassem empregar a expressão conciliar homoúcios. E um deles, digo, era Eusébio de Cesareia. Que indícios temos nós para afirmar que Eusébio não era ariano, que ele não pertencia ao partido de Eusébio de Nicomédia, e muito menos ao partido de Eudóxio de Antioquia, Eunômio de Císico ou de Écio? Que evidências temos nós para negar o arianismo de Eusébio, autor da História Eclesiástica? Bem, nós temos pessoas queridas. Nós temos, até hoje, sobrevive o Édito Imperial, promulgado, assinado, carimbado por Constantino César, que condenava Ário, presbítero alexandrino, condenava Ário e determinava que os seus escritos fossem queimados. E quando examinamos este decreto de proscrição de Ário por heresia, condenação dos seus escritos, a determinação para que esses escritos fossem destruídos, nos primeiros parágrafos, no prólogo da condenação, do Édito de Condenação de Ário, nós encontramos a seguinte expressão: sejam Ário e seus seguidores, sejam a partir de agora cognominados porfirianos ou porfirianistas e tratados como tais. Há certo tempo levantou-se um gentil de nome Porfírio, e este Porfírio publicou uns escritos impugnando o cristianismo, uns escritos impuros, cheios de incredulidade. E isto tornou Porfírio desonrado. Isto culminou com a desonra deste Porfírio. Então determinamos nós
que também Ário seja desonrado, assim como seus seguidores, e que todos sejam chamados porfirianistas. De onde o imperador Constantino teria tirado esta expressão porfirianos, porfirianistas? De onde o imperador Constantino teria tirado estas ideias, esta, entre aspas, reflexão? Queridos, esta expressão porfirianistas, é a assinatura de Eusébio de Cesareia. Na verdade, podemos afirmar, e sem sombra de dúvida, que o imperador se limitou a pôr o sinete e assinar este decreto. Quem compôs este decreto contra Ário e contra os arianos foi Eusébio, bispo de Cesareia. Então, esse decreto do exílio de Ário, da condenação dos seus escritos, condenados à destruição, e dos próprios arianos, de suas opiniões, sob essa expressão, porfirianistas, essa expressão, porfirianistas, equivale a uma evidência, a meu ver, uma evidência cabal, de que este decreto foi composto, foi escrito, foi elaborado por Eusébio de Cesareia. Por quê? Porque o principal desafeto de Eusébio de Cesareia, principal desafeto desse bispo, historiador, teólogo e apologista cristão, maior desafeto de Eusébio foi o escritor pagão Porfírio, que escreveu a sua refutação às crenças cristãs, refutação ao cristianismo. O livro de Porfírio foi refutado por 3 grandes autores cristãos. Metódio de Olímpia escreveu a primeira refutação em vida de Porfírio. Houve uma refutação, segunda refutação, que foi feita por Eusébio de Cesareia. E houve uma terceira refutação de Porfírio, dos escritos contra o cristianismo, feita por Apolinário de Laodiceia. Inclusive Jerônimo diz, embora Metódio e Eusébio tenham impugnado porfirianismo, tenham impugnado os escritos de Porfírio, as obras de Eusébio e de Metódio foram eclipsadas pela refutação de Apolinário de Laodiceia, porque, de acordo com a opinião de Jerônimo, a refutação mais sólida, a refutação mais consistente, mais profunda, era de Apolinário de Laodiceia. Bem, Apolinário de Laodiceia era muito jovem, era um rapazinho, quando Eusébio estava compondo a sua refutação a Porfírio. E daí a expressão Metódio de Olímpio não tinha influência alguma sobre o imperador e provavelmente já estava morto. Então, o grande inimigo de Porfírio naquele momento era Eusébio de Cesareia, que, como falei, também impugnou uma refutação onde buscava impugnar os escritos de Porfírio. Então temos aí uma evidência bastante sólida, bastante consistente, de que Eusébio de Cesareia foi o autor do decreto de exílio, de condenação, de exílio diário e condenação das suas obras. Caso Eusébio de Cesareia fosse ariano, não faria sentido algum ele ser o autor do decreto de condenação a Ário. Então temos aí uma evidência de que Eusébio de Cesareia, de fato, jamais foi ariano no sentido de negar a verdadeira divindade de Cristo. E que, entre aspas, a adesão de Eusébio não era arianismo, mas a dissidência de Eusébio, a discordância que o fez militar nas fileiras dos semi-arianos, dos semi-nicenos, dos homeus, foi que Eusébio não aceitava a fórmula nicena homoousios, porque ele identificava esta fórmula
seguindo uma tradição antioquena muito antiga, ele identificava esta fórmula com o sabelianismo ou modalismo e encontrava confirmação a respeito do seu ponto de vista no fato de que Eustáquio e Marcelo de Ancira, de fato, apesar de se apresentarem como nicenos, serem amigos colaboradores de Santo Atanásio, eram de fato modalistas ou sabelianos. Bem, era importante, eu queria falar sobre a postura de Eusébio. É importante falar sobre a postura de Eusébio, porque Eusébio foi o maior erudito de sua época, da sua geração, e autor que conhecia praticamente toda a documentação que remontava aos primeiros séculos do cristianismo. Se alguém conhecia muito bem os ensinamentos dos apóstolos, dos mártires, dos primeiros padres da igreja, era esse Eusébio de Cesareia. Enfim, falamos numa das gravações sobre a questão dos anjos, na verdade, sobre a questão de Jesus Cristo ser apresentado como um anjo, identificado pelas testemunhas de Jeová, pela Torre da Vigia, com o arcanjo Miguel. E dissemos que isto não é invenção das testemunhas de Jeová. Os adventistas já tinham essa pressuposição e, conforme diz com razão Rodrigo Silva, nós podemos recuar à era, aos primórdios da Reforma Protestante, aos sectários protestantes do século XVI e XVII, e já ali topamos com essa identificação de Nosso Senhor Jesus Cristo, por via, claro, do livre examinismo irresponsável, com o arcanjo Miguel. E isto segue digamos assim, uma tradição, ainda que foi um desvio, ainda que comporte uma desorientação, mas de fato isto segue a linha de uma tradição muito antiga, que era de alguma maneira, de alguma forma, identificar Jesus Cristo como um anjo, mesmo quando não se negava a sua divindade. Então nós temos os gnósticos, claro, apresentando Jesus Cristo como um anjo. Ele poderia ser homem, mas ele também era anjo, também era Deus, era tudo. Então, entre os gnósticos há uma variedade imensa de opiniões. Uns negavam a divindade, era anjo e homem, outros negavam a humanidade, era anjo e Deus, e por aí afora. São sistemas bastante diferenciados. E temos os ortodoxos, inclusive, como Arnóbio, como Lactâncio Firmo e muitos outros, que alegavam que o espírito ou a alma de Cristo era, na verdade, um anjo. Era, na verdade, um anjo. Ou uma alma pré-existente, logo um anjo. Porém, claro, eles nunca chegaram a identificar essa alma humana e pré-existente de Jesus com o arcanjo Miguel. E depois tivemos também alguns padres da igreja, os capadócios, que, sem negar a alma sem negar o espírito ou a alma de Cristo, eles de alguma maneira diziam que Jesus, o Filho pré-existente, o Filho em espírito, ele se manifestou como anjo a Abraão no Carvalho de Manré. Então que o anjo do Senhor, lá do Antigo Testamento, era o Filho antes da encarnação. Bem, e por aí vai. Claro que eles não identificaram esse anjo do Senhor com o arcanjo Miguel, mas também há uma relação de proximidade com os anjos. De alguma forma, Jesus teria se manifestado já no Antigo Testamento, segundo a compreensão dos capadócios, como homem ou como anjo, porque o texto da Torá, tanto da Septuaginta quanto da Massorá, mistura anjo, homem ali nessa narrativa sobre o encontro de Abraão no Carvalho de Manré, a destruição da cidade de Sodoma, isso a ponto de que os muçulmanos, nesse ponto com razão, dizia que os judeus eram os antigos israelitas foram adoradores de anjos, que em algum momento os judeus se tornaram, parte deles, adoradores de anjos, confundiam os anjos com a divindade. Nesse ponto os muçulmanos
Estão certos, tem razão. Tá? O Antigo Testamento, não sabemos quando essa recensão foi feita, mas o Antigo Testamento, a Torá dá essa narrativa do Gênesis, de fato, ela evidencia que alguns judeus confundiam a divindade com os anjos. Tá? Bem, e agora eu gostaria de já havia dito sobre Ário, inclusive que Ário não, curiosamente, Ário jamais se referiu a Jesus como um anjo. Ário jamais Ário identificou Jesus com um anjo. E eu não sei se eu explicitei o porquê disto. Tá? Ário tinha razão de ser. Ário não era um tolo, Ário não era um imbecil, Ário não era um bobo. E Ário não identificava Jesus com anjo por uma razão muito simples. Ário nunca negou que Jesus fosse criador, que fosse o organizador do mundo material. Ário tinha Jesus em conta de criador ou organizador do mundo material, do universo físico em que nós vivemos. Para Ário, Jesus era o criador. E Ário não podia, de hipótese alguma, apresentar o Filho, simultaneamente como anjo e criador. Do contrário, Ário estaria dizendo que o universo, o mundo foi criado não pelo Deus verdadeiro, não por Deus, mas que o mundo foi organizado, que o mundo foi criado por anjos. E Ário sabia muito bem o que isto significava. Face à tradição da igreja e o ensinamento dos doutores mais antigos, anteriores a ele, dos primeiros séculos. Se é algo que os padres ortodoxos repetiam a todo instante contra os gnósticos, é a insinuação de que haviam anjos criadores. Nós encontramos o repúdio a anjos criadores em Taciano Sírio, em Justino, em Irineu, em Epifânio de Salamina e em muitos outros padres dos primeiros séculos, os quais explicitamente denunciam o gnosticismo como um sistema incompatível com o cristianismo, porque os gnósticos, sim, os gnósticos afirmavam que o nosso universo, os gnósticos afirmavam que o nosso planeta foi criado ou organizado como queiram por anjos e que os anjos eram criadores. Então os gnósticos atribuíam o ato da criação ou da organização deste universo a anjos e não ao Deus verdadeiro. Então Ário sabia muito bem que não podia apresentar o Filho, não poderia apresentar Jesus como criador. E Ário conhecia perfeitamente bem o prólogo do Evangelho de São João. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito foi. Ário tinha esta passagem em mente para atribuir a criação do universo, a organização do universo, do planeta Terra, do mundo, a Jesus Cristo. E, portanto, consequentemente, negar que Jesus Cristo fosse um anjo, uma vez que o cristianismo primitivo negava enfaticamente, o cristianismo primitivo objetava essa hipótese herética da criação pelos anjos ou de anjos criadores. E por isso Ário, como disse, vai por outro caminho, não menos ridículo, menos herético, mas não menos ridículo, tá? Tentando evitar a todo custo identificar Jesus Cristo com um anjo. Isto Ário não faz. Bem, dito isto, vamos ao macedonianismo. No caso dos macedonianos, o macedonianismo é macedonianismo, né? Também chamados pneumatokoi, ou seja, os que combatiam o Espírito Santo. É importante, quando nós falamos em macedonianos, estabelecer uma distinção essencial entre o macedonismo e o jeovismo,
que também não inventou o que eu vou falar, já tem história no protestantismo, que remonta aos primórdios do unitarismo, socianismo, escola de Racou, etc. e tal. As testemunhas de Jeová transformaram em dogma. É a heresia de que o Espírito Santo não tem personalidade. O Espírito Santo não é um ser pessoal. Ele sequer pode ser uma pessoa divina, a terceira pessoa da Santa Trindade, porque o Espírito Santo não é uma personalidade. O Espírito Santo, para as testemunhas de Jeová e para alguns protestantes que precederam o jeovismo, né, unitários cristadelfos-socianos, etc. e tal, o Espírito Santo seria uma força, um poder, uma energia divina e não uma pessoa. Tá? Então, repito, seria nem um ser impessoal, não podemos nem chamá-lo de ser, né? Um ser impessoal. Ele não teria personalidade, não é o Espírito Santo, não seria uma pessoa. Isto é uma conclusão que surge nos últimos séculos, surge, tá? Já na idade contemporânea, né? Na idade moderna, nas idades moderna e contemporânea, né? No seio do protestantismo, do sectarismo protestante. Não é algo que remonte aos primeiros séculos. Os macedonianos negavam enfaticamente que o Espírito Santo fosse divino, que ele fosse uma pessoa da Trindade, que ele fosse um só Deus com o Pai e o Filho. Os macedonianos negavam isto enfaticamente. Eles repudiavam, rejeitavam a divindade do Espírito Santo. Porém, em momento algum, qualquer macedoniano, qualquer ariano, qualquer cristão dos primeiros séculos ousou dizer que o Espírito Santo não fosse uma pessoa, que ele não fosse um ser pessoal. A personalidade do Espírito Santo jamais foi negada antes do advento do protestantismo. Durante o primeiro milênio, não há evidência de que qualquer escritor, qualquer autor, qualquer teólogo cristão tenha, mesmo de longe, negado a personalidade do Espírito Santo. Negavam sua divindade. Negavam que fosse consubstancial com o Pai e o Filho. Negavam que fizesse, que fruísse, negavam que que o Espírito Santo fruísse da divindade una com o Pai e o Filho. Mas não contestavam, não houve nos primeiros séculos quem contestasse a personalidade, a dimensão pessoal do Espírito Santo. Então, como que os macedonianos explicavam a existência do Espírito Santo? Os macedonianos declaravam, e muitos outros heréticos, que o Espírito Santo era um anjo. O Espírito Santo, sim, era encarado como um anjo. Era um anjo servidor de Jesus, ou um anjo criado por Jesus, criado para servir Jesus. Então, como os macedonianos do século IV encaravam a pessoa do Espírito Santo? Para eles, macedonianos, o Espírito Santo, sim, era um anjo, e um anjo criado por Jesus, um anjo servidor do Filho, um anjo servidor de Jesus. Porque os macedonianos, porque embora Ário e os arianos, seus sequazes, não identificavam, jamais identificaram Jesus com um anjo. E os macedonianos, apesar disso, os macedonianos identificavam o Espírito Santo como um anjo. Porque não existe nenhum texto explícito, não existe nenhum texto explícito, nenhum texto categórico no Novo Testamento que apresente o Espírito Santo como criador
do universo, como organizador do mundo material. Como esse texto do prólogo de João que diz sobre o Filho, sobre o Verbo. Tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito do que feito foi. Não existe nenhum texto deste tipo, não existe nenhum texto com esse significado que se atribua ao Espírito Santo, declarando que o Espírito Santo organizou ou criou este universo. Portanto, os macedonianos não estavam afirmando quando eles diziam que o Espírito Santo era um anjo, eles não estavam dizendo que o Espírito Santo era um anjo criador, porque eles não atribuíam a criação do mundo, não atribuíam a criação do universo ao Espírito Santo. Pelo que o Espírito Santo, ao contrário de Jesus, a quem se atribuía o ato criador, ou a organização do universo, ao Espírito Santo não se atribuía a criação do universo. Portanto, podiam os macedonianos e outros heréticos apresentarem o Espírito Santo como um anjo. E é isto que eles faziam. O Espírito Santo para os macedonianos teria sido um anjo criado por Jesus, um espírito servidor criado pelo Filho para servir. De modo algum uma pessoa da Santa Trindade, de modo algum criador ou co-criador deste nosso universo. Essa era a perspectiva dos macedonianos. Eu achei importante referir a ela só para que vocês tenham ideia do porquê os macedonianos ousavam apresentar o Espírito Santo como um anjo, mesmo quando eles não apresentavam o Filho Jesus como anjo, e tampouco ário. E nenhum ariano daquela época apresentou Jesus Cristo como um anjo. Por repugnar a qualquer cristão dos primeiros séculos, repugnava apresentar anjos como criadores, ou afirmar que o universo foi criado organizado por anjos, uma vez que esta era uma crença comum às seitas gnósticas. Então é isso que nós queríamos falar sobre o macedonismo, algo breve, para vocês não se cansarem, sobre o macedonianismo e sobre Eusébio de Cesareia, que, como disse, é bastante frequentemente acusado de arianismo. Aqueles que apreciaram aí as nossas observações, nós pedimos que se tornem aí, que se inscrevam no canal, que deixem o seu joinha, e que divulguem as nossas lives entre os seus amigos, entre as pessoas que amam a fé apostólica, que pertencem a alguma igreja apostólica, ou ao catolicismo ortodoxo, ou até a igreja apostólica romana, aos anglo-católicos. Partilhem esses protestantes também de boa vontade, compartilhem entre vocês estas gravações. Desde já manifestamos a nossa gratidão a todos, ao mesmo tempo que rendemos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Trindade consubstancial e indivisível. Amém.